Bom dia a todos, gente, tudo bem? Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre escala. A gente tem três tipos de escala. A escala natural, que é quando o desenho e a representação real elas coincidem, têm o mesmo valor, tá? Então, a gente fala que a escala é 1 por 1, tá? Ou seja, não houve nenhuma redução, nenhuma ampliação, eu tenho exatamente a mesma medida. Eu tenho a escala reduzida, tá? E essa escala reduzida, ela mostra que o tamanho real ele é maior do que o tamanho no desenho. Então, por exemplo, aqui quando eu falo uma escala 1 por 50, eu estou dizendo que a figura real foi reduzida 50 vezes. Se eu tenho uma escala 1 por 100, eu estou falando que a figura original foi reduzida 100 vezes, tá? Então, a tendência é eu fazer um desenho menor do que o real. Já na ampliada é o contrário, eu tenho um desenho pequeno ou uma figura pequena e quero ampliá-la, tá? Então, o tamanho da figura real é menor que a no desenho, ok? Então, aqui, por exemplo, quando eu falo 50 para 1, quer dizer que eu ampliei a minha figura 50 vezes, tá? Lembre-se que isso aqui é tudo escala, não é? Então, ó, o primeiro aqui, que seria o numerador, é a medida do desenho. E isso aqui é a medida real. Se a medida real é bem maior do que a medida do desenho, eu vou ter o denominador maior do que o numerador. Agora, o contrário, quando a minha figura real ela é maior do que a minha figura no desenho, minha figura real é maior que a figura no desenho, desculpa, o contrário, a minha figura no desenho é maior do que a real, o meu resultado vai ser com um numerador maior, tá? Mas a gente vai concentrar os nossos estudos aqui, ó, escalas reduzidas, ok? Bom, um exercício aqui da Universidade Federal da Paraíba, um autor, né, esse Vicentino aqui, ele define escala gráfica, que é aquela que expressa diretamente os valores da realidade, mapeando num gráfico situado na parte inferior de um mapa. Nesse sentido, considerando que a escala de um mapa está representada como 1 por 25.000 e que duas cidades A e B nesse mapa estão distantes entre si de 5 centímetros, a distância real entre essas cidades é de... Então, vamos lá. Ó, nessa questão, são dados dois dados, ou duas informações. A escala, que é 1 por 25.000, e a distância no mapa, de 5 centímetros. Tá? Lembrem daquela forma, escala é igual à razão entre a distância no mapa, ou distância no desenho, e a distância real. Então, foi dado essa informação e essa informação aqui. Ok? Bom, para encontrar a solução, terá que determinar a equivalência da distância e converter isso para a medida pedida. Tá? O que ele está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar que a representação aqui está em centímetros, não está? Mas aqui está em quê? Em metros. Então, eu preciso se preocupar com isso. Então, olha só. A primeira coisa é, vamos pensar de forma bem objetiva aqui. O que significa essa escala 1 por 25.000? Significa que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 25.000 centímetros reais. Então, se eu tenho 5 centímetros, basta eu pegar o 25.000 e multiplicar por 5. Eu vou achar 125.000 centímetros. Porém, esses 120.000 centímetros, ele corresponde a quantos metros, já que as respostas estão todas em metros? Só corta 2 zeros. Tá? 1 centímetro 1 metro são 100 centímetros, então passa a ter essa resposta aqui, ó, 1.250 metros, letra B. Eu gosto de resolver esses exercícios de escala, de forma extremamente prática. Eu penso assim, dado a escala, essa escala está me mostrando quantas vezes foi reduzida a minha figura original, certo? Trabalhando com escalas reduzidas, tá? Deixando claro isso. Então, esse valor aqui, 25.000, ele está representando quantas vezes foi reduzida a minha figura original, o meu objeto original. Então, se eu tenho a medida no desenho e quero achar real, eu preciso ampliar. Então, eu vou multiplicar. Tá? Se eu tenho a real e quero a do desenho, eu vou ter que reduzir, então eu vou dividir. Então, basicamente, gente, eu faço assim, ó. Se eu quero sair do desenho e ir para a medida real, eu multiplico, tá? Por esse valor aqui, ó, do denominador, fechado? Agora, se eu quero o contrário, eu quero ir do desenho real e quero ir para medida no desenho da figura, eu vou dividir. Então, nesse caso aqui, ó, eu tinha a medida de 5 centímetros, que era a medida do desenho, e queria ir para real. Então, eu vou multiplicar por esse denominador aqui, ó, que eu chamo de fator de aumento ou fator de redução. Ok? Aqui, nesse caso, é fator de redução.
Diminuiu 25.000 vezes. Então, vocês vão observar que eu vou sempre ou multiplicar ou dividir. Agora, se estiver pedindo a escala, eu jogo na fórmula aqui. Então, eu vou ter três tipos de exercício. Ou ele pede a escala, eu jogo direto na fórmula. Ou ele pede a medida no desenho e eu multiplico por algum fator para achar a medida real. Ou ele me dá a real e pede para eu achar a no desenho. E aí, eu vou dividir por algum fator. Fechado? Vamos nos orientar só por esses aspectos aí que eu falei. Então, a proposta do dia é você fazer 6 exercícios do livro didático 9, 10 e 11, da página 230, e do caderno de atividades 40, 45 e 48, que estão na página 91 a 93. Então, o primeiro exercício, exercício 9, página 230, observe a planta de um conjunto escritório. Qual é o significado da escala 1 por 200? Ó, a escala está aqui, ó. E aí, observe que ele escreve a escala de duas formas. Tá? Então, o significado é que a cada 1 centímetro na planta corresponde a 200 centímetros. Lembre-se sempre, se a escala não está representando nenhum tipo de medida, é sempre centímetro por centímetro. Então, cada 1 centímetro corresponde a 200 centímetros. Quando eu quero fazer algo diferente, eu tenho que deixar as unidades representadas aqui. Ó. Então, a cada 1 centímetro corresponde a 2 metros. Por isso que eu coloquei 200 centímetros, 2 metros. Para o meu exercício, tá? Como está pedindo tudo em metro, vai ser muito mais interessante para mim trabalhar com essa escala aqui, ó. Ou seja, cada 1 centímetro eu tenho 2 metros de comprimento. Fechado? Bom, qual é a medida de comprimento da largura real indicada por x, ou x aqui, ó, do escritório 1 em metros? Cada quadradinho desse é meio centímetro. Então, aqui eu tenho 2 centímetros. Então, gente, lembra que eu falei com vocês? Pega esse valor aqui e vai multiplicar ou dividir. Nesse caso, eu tenho do desenho, eu quero ir para real, então vou ter que multiplicar. Basta eu pegar esses 2 centímetros aqui, tá? E multiplicar por esse fator aqui, que é 2. Então, ficaria 4 metros. Chato? Bom, letra B. Qual é a medida da área do escritório 1? Então, agora eu quero saber a área. E aqui tem uma pegadinha. Eu não posso calcular a área no desenho e depois aplicar a escala, porque a escala é uma relação de medidas de comprimento, não medidas de área. Então, sempre que pedir área, primeiro você faz a transformação para depois calcular a área. Fechado? Então, isso que eu vou fazer primeiro. Ó. Primeiro eu venho a largura. A largura do escritório 1 é exatamente o que eu acabei de fazer aqui. 2 centímetros aqui, vezes a escala, que é 2 aqui. Fechado? Então, aqui daria 4 metros. Ah, professor, mas você está fazendo 2 vezes 2 metros, tal. Eu poderia ter feito essa escala aqui, ó. Porque aí não tem valor, né? Seria 2 centímetros aqui, vezes 200, daria 400 centímetros, que dá 4 metros do mesmo jeito. Eu só quis fazer uma forma mais direta aqui, tá? Bom, o comprimento aqui, ó, eu conto aqui, seriam 6, seria 3,5 centímetros aqui, ó. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros mais meio, 3,5. Vezes 2, dá 7 metros. Agora é possível calcular a área. A área é 4 metros vezes 7 metros, 28 metros quadrados. Tá? Então, não esqueça, não calcule a área primeiro para depois aplicar a escala. A escala é uma relação que envolve medidas de comprimento. Prosseguindo. Opa, fui demais. Letra D. Desenhe um cômodo retangular cujas dimensões meçam 6 metros e 3,5 usando essa escala. Então, olha só, eu não vou desenhar 6 metros e 3,5. Eu vou fazer a transformação das medidas para depois fazer o desenho. Então, qual que é a proposta? Lembra que eu falei com vocês? Essa é a medida real. Se essa é a medida real, eu preciso dividir por esse fator aqui para achar a medida do desenho. Então, 6 dividido por 2, 3 centímetros. E aí, farei a mesma coisa aqui, ó, 3,5 dividido por 2, 1,75. Então, o desenho que vocês teriam que fazer aí, ó, seria um retângulo de 3 centímetros por 1,75 centímetros. E ainda digo para vocês terão um pouquinho de dificuldade de fazer isso com a régua de vocês. Tá? Que essa régua de vocês ela tem a medida 1,7 e 1,8. Não tem 1,75, mas eu acredito que você consiga. Fechado? Próxima questão. Assinale qual das formas também é correta para indicar a escala. Então, tem escala de 1 centímetro para 3,5 quilômetros. Observe que as unidades são distintas, então eu deixo indicado, mas aqui elas não são distintas. Desculpa, elas não estão indicadas. Então, para que elas não precisem ser indicadas, eu preciso que elas representem a mesma unidade medida. Então, qual que é a ideia? Primeiramente, eu pego 1 centímetro sobre 3,5 quilômetros, que é essa aqui, exatamente aqui. E aí eu vou transformar de quilômetros para centímetros. Uma coisa que a gente acaba decorando, que são 5 casas, mas vamos lá.
quilômetros, depois vem hectômetros, decâmetros, metros, decímetros e centímetros. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5 casos. Ó, mas quem tem dúvida? O 3, que é a unidade, fica aqui, ó. O vírgula fica para lá. Eu quero ir até centímetro, então eu vou acrescentar zeros. E aí minha vírgula sai daqui e passa para cá. Então fica 350 mil centímetros. Ok? Eu vou cortar centímetro com centímetros. E aí a minha resposta passa a ser essa daqui. Tá? Ou seja, gente, é só trocar a vírgula 5 casas para a direita. Tá? Prosseguindo, examine essas legendas dos mapas, dá plantas ou croquis, esboços de desenhos, e indique a escala correspondente. Então, qual que é a proposta aqui? A proposta é você primeiro vir com a régua e medir aqui. Se você viesse medir isso aqui, você ia achar 4 centímetros com a régua. Tá? Eu quero a escala, então a escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real. Só que um detalhe, não é usual eu deixar 4 aqui no numerador. Todas as escalas começam com 1, tá? Então, eu vou fazer duas coisas. Primeiramente, eu vou transformar isso aqui em centímetros. Então, de quilômetros para centímetro vai acrescentar 5 zeros. Com esses dois, passa a ser 7 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou dividir por 4, tá? Aqui e aqui. Então, vou passar a ter no numerador 1 e no denominador 2 milhões e 500 mil. Fechado? Bom, agora eu vou cortar as unidades. Então, eu passo a ter essa escala assim. 1 por 2 milhões e 500 mil. Ok? Letra B. Aqui a letra B, se você fizer a medição com a régua, você vai achar 1 centímetro. Então, já é direto 1 centímetro por 30 metros. Como um metro tem 100 centímetros, eu vou acrescentar 2 zeros para cá, passa a ser 3 mil, e aí eu corto as unidades. Ficaria 1 por 3 mil. Fechado? Letra C. Observe que aqui a medida aqui é a mesma daqui, então também é 4 centímetros. Tá? Então fica 4 centímetros por 10 quilômetros. Esses 10 quilômetros eu vou acrescentar 5 zeros para transformar para centímetros, então vai passar a ter 6 zeros. Então fica 1 milhão aqui. Tá? De novo, eu vou dividir por 4, porque em escala a gente trabalha com o numerador igual a 1. Então, eu vou passar a ter 1 centímetros e 250 mil centímetros. Tá? E aí, eu vou simplesmente cancelar as unidades. Perceba que a diferença entre esses aqui, ó, é um zero a mais, né? Aqui ficou 2 milhões e 500 mil, aqui ficou 250 mil. Ok? Então, se eu acrescentar mais um zero aqui, ó, porque a diferença aqui é que aqui é 100 e aqui é 10. Fechado? Prosseguindo, desculpa, já adiantei. Aqui, a distância aqui agora vai ser 5 centímetros. Tá? E aí, eu vou ter isso aqui, ó, 5 centímetros dividido por 500 quilômetros, que é essa distância aqui. Professor, mas eu não sei que aqui é 1 centímetro, eu poderia ter feito 1 por 100? Exato. Poderia ter feito 2 por 5? Poderia, tá? Só que eu estou pegando o comprimento total, ok? Então, ó, 5 centímetros por 500 quilômetros. Vou acrescentar 5 zeros, vou passar a ter 7 zeros, vou dividir agora por 5 e vou passar a ter 1 por 10 milhões, 10 milhões. E aí eu corto as unidades aqui, eu passo a ter 1 por 10 milhões. Ó, só para ficar claro, o que eu tinha dito, se eu fosse fazer, eu poderia fazer a letra D assim, ó, daqui até aqui tem 1 centímetro, ok? Então ficaria 1 centímetro por 100 quilômetros. Mas eu não preciso fazer isso de novo, não, porque já está aqui. Eu ia falar que já está aqui, mas não está aqui, que era 4, tá? Então, 1 centímetro, 10 quilômetros. Aí aqui bastaria apenas transformar 100 quilômetros em centímetros. Então, acrescento 1, 2, 3, 4, 5 zeros, passa a ser centímetro. Eu vou cortar aqui, vai ficar 1 sobre 10 milhões, do mesmo jeito. Tá? O importante é você pegar uma medida. Se eu quisesse ter pegado 2 aqui, 2 centímetros, seria 2 em cima e 200 embaixo. Não faz diferença não, tá? Eu trabalhei sempre pegando o comprimento total. Fechado? Próxima questão. Calcule as medidas de distância reais solicitadas, medindo os comprimentos no mapa e usando a escala indicada. Então, a escala indicada, ela está aqui, ó. Essa escala aqui é 1 por 665 quilômetros.
Olha aqui, ó, está em quilômetros. Quer dizer que a cada 1 centímetro aqui eu tenho 665 quilômetros. Então, ele quer saber qual é a medida da distância aproximada em linha reta entre as nascentes do rio Ailã, e Ailã está aqui, e o Arroio Chuí. Arroio Chuí está aqui. Então, eu teria que fazer essa medição com a régua. Se vocês medirem aí, dá 6,6. Ou seja, se a cada 1 centímetro eu tenho 665 quilômetros, basta eu pegar 6,5 e multiplicar por 665. A minha resposta em quilômetros vai dar 4.389. Ok? Letra B. A ideia é a mesma. Qual é a medida da distância aproximada em linha reta entre a nascente do rio Moá está aqui, e Ponta dos Seixas. Ponta dos Seixas está aqui, ó. Então, você teria que fazer essa medição, você acharia 6,5, valor até próximo, tá? Então, você pegaria 6,5 e multiplicaria por 665, achando 4.322,5 quilômetros. Por que eu achei a resposta em quilômetros aqui? Porque aqui na escala está 665 quilômetros. Ok? Bom, vamos lá. Qual é a medida da extensão aproximada em centímetros do litoral brasileiro nesse mapa, sabendo que ele mede aproximadamente 7.350 quilômetros na realidade? Então, agora eu estou estudando medida real. Eu quero saber no desenho, como se fosse essa medida aqui, ó, tá? Esse contorno aqui. Então, se para a medida na medida real, para ir para o desenho, eu vou multiplicar. Se eu fizer o contrário, se eu quero a real para ir para o desenho, eu tenho que fazer uma redução. Redução é por divisão. Então, vou dividir por esse mesmo fator aqui, ó, 7.350 dividido por 665. A resposta vai dar 11 centímetros. Ok? Quer dizer que se eu pudesse pegar essa medida aqui e esticar ela, daria 11 centímetros. Ok? Então, ó, quando eu quero calcular a medida real, tem a medida do desenho, que é a medida do desenho, 6,6 e 6,5. Quando eu quero a medida real, eu multiplico pelo fator aqui, ó, esse fator de aumento aqui. Quando eu quero fazer uma redução, eu quero sair do real para o desenho, eu faço uma divisão. Lembrando sempre que isso para escalas reduzidas. Bom, em um mapa com a escala de 1 por 60 milhões, foi desenhada e pintada uma região retangular com as medidas de comprimento 3 centímetros e 2 centímetros. Calcule a medida do perímetro e a medida das áreas reais da figura plana correspondente a que foi desenhada. Então, olha só, proposta. Eu tenho esse desenho, comprimento e largura, 3 e 2 centímetros, e aí eu quero calcular as medidas reais. Se eu quero calcular as medidas reais, eu preciso... Se eu quero calcular a área e perímetros reais, eu preciso das medidas reais. Então, como eu já disse hoje, não faça um cálculo primeiro do perímetro da área para aplicar a escala. Tá? Você vai errar na área. Tá? Agora, por quê? Porque a relação de escala está diretamente ligada a medidas de comprimento. Então, o que a gente vai fazer? Vou primeiro fazer as transformações. Então, vamos pensar o seguinte. Tem uma figura aqui. Tá? Aí, o meu comprimento aqui ele vai ser quem? 3, que é essa medida aqui do comprimento, vezes esse fator aqui, ó. Fechado? Que é 60 milhões. Eu vou achar 180 milhões de centímetros quadrados, E aí eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a relação de quilômetro para centímetro é essa? Então, eu passo para ter 1.800 quilômetros. Fechado? Então, eu já defini que o meu comprimento real é 1.800 quilômetros. Vou fazer a mesma coisa com a largura. Só que a largura é 2 centímetros vezes 60, vai dar 120 milhões de centímetros. Eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 e vou passar a ter 1.200 quilômetros. Então, gente, agora eu já sei o comprimento e a largura, o comprimento e a largura real dessa figura. Agora eu posso calcular o perímetro e posso calcular a área. Perímetro é a soma das medidas do contorno. Então, ela 1.200 mais 1.800 mais 1.200 mais 1.800. Eu posso fazer assim também. 2 vezes 1.200 mais 2 vezes 1.800. E foi isso que eu escrevi aqui. 2 vezes 1.800 mais 2 vezes 1.200. 1.800 vezes 2 dá 3.600. 2 vezes 1.200 dá 2.400. Ignora isso aqui. E aí é só somar esses valores. 6.000 quilômetros. Tá? No caso da área, é o produto dessas duas medidas. E o produto de 1.800 por 1.200 vai dar 2.160.000 quilômetros quadrados. Ok? Bom, acho que essa é a última questão. Quais são as medidas de dimensões reais em metros do campo de futebol, sabendo que esse desenho está na escala? Ó.
a cada 1 centímetro corresponde a 1.800 centímetros. Então, gente, se eu quero saber as medidas reais, basta eu pegar esse valor e esse valor aqui e ampliar. Como? Multiplicando por esse fator aqui. Então, é só isso que tem que fazer. 6,3, que é o comprimento, vezes 1.800, dá 11.340 centímetros. Para passar para metros, é só dividir por 100. Okay? A largura, 3,9 vezes 1.800, dá 7.020. E para passar para metros, é só dividir por 100. Lembre que dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Tá? Pensa numa vírgula imaginária aqui. Ele pediu as medidas em metros e as respostas estão aqui. Ok? Bom, que a beleza da vida ilumine essa manhã para que você tenha um dia lindo como merece. Gente, muito obrigado. Vocês tenham um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau, gente.